capital e sua gula continua tentando calar os trabalhadores e as trabalhadoras que lutam, o povo também, teimosamente, continua com os pés firmes no caminhar da resistência. Tem gente organizada em todo canto, no campo, próximo às barragens, nas cidades, nas favelas. A luta, quando é entendida e incorporada, passa a ser fundamento daquilo que nos compõe. Nisso, o mundo novo vai virando uma grande casa a ser construída. Os que chegam aprendem a preparar a massa e logo já posicionam os seus tijolos. Nós não somos escravas. Nós não somos servas, em tese. E nós somos livres para, dentro do mundo, dentro do mercado, sobretudo, nós vendermos o que nós temos de melhor, que é a única coisa, aliás, que nós temos, que é a nossa força de trabalho. Quem produz essa grande mercadoria? Quem é a fábrica dessa mercadoria? Da onde sai essa preciosa mercadoria? Desses nossos úteros fantásticos. É uma fábrica. Produz a melhor coisa que esse sistema precisa. Mão de obra, força de trabalho. O mito da democracia, que agora nós, classe trabalhadora, temos que defendê-la. Mas sempre foi limitada para nós. E para nós mulheres, então, pior ainda. O capitalismo nasce com a lógica, com a bandeira, com a meta-síntese, dizendo assim, todos somos iguais. Porque ele está combatendo um outro sistema. Ele está combatendo o senhor feudal, ele está combatendo um outro regime de poder. Ele está combatendo o clero. Ele está dizendo, não é Deus que explica o mundo. Tem uma explicação científica para o mundo. É um combate gigante. E dentro desse grande combate, dessas grandes ideias, essa ideia de que somos todos iguais, até hoje é um conflito. Os problemas que nós mulheres vivemos nesse contexto de crise estão articulados a questões muito estruturais do sistema capitalista. Um deles, que é a nossa tarefa primordial nesse sistema, é produzirmos a força de trabalho, a mercadoria força de trabalho, ou seja, colocarmos no mundo gerações e gerações de jovens, de filhos, enfim, que tornem-se jovens bem estruturados, bem educados, para que possam disciplinadamente, educadamente, obedientemente participarem do mundo do mercado de trabalho, né? E quando isso funciona bem, muito bem, mas quando isso é permeado pelas crises sociais e dificuldades da vida material, da vida social, da vida política, da vida cultural, normalmente recaem sobre as mulheres a responsabilização por isso. Hoje eu acho que o medo ele vem sendo produzido, entendeu? Toda mulher que tenta desobedecer, entendeu? Os padrões atuais, ela é ameaçada. E o medo vai crescer cada vez mais. É um projeto de nos fazer mais medrosas. Esse debate, ele se torna super necessário num contexto onde o capitalismo avança desenfreadamente com sua força para a retirada de direitos, para encarcerar as mulheres novamente em espaços pequenos, em espaços domésticos. E os cortes nos investimentos públicos, nós temos que olhar muito de perto. Nós temos que jogar uma luz muito forte em cima do que nós estamos presenciando hoje, dos cortes no investimento público, principalmente na área da Seguridade Social. Toda ela está ameaçada. E nós temos que compreender profundamente o que significa. Porque eles querem jogar de novo sobre nós, mulheres, todo o trabalho do cuidado com as pessoas, tá? E isso significa nos jogar de novo para dentro de casa, tá? E não ir para a rua. É tirar de nós a possibilidade de erguer a cabeça, Eliane, e olhar de frente no âmbito político, econômico, na discussão, no embate e no debate, tá? Então nós temos que jogar uma luz, ficar vigilantes nisso, que pode vir muito mais coisa, a gente sabe disso.
com essa aceleração tecnológica, apesar de a vida ser necessária, a reprodução ser necessária, ela é menos necessária, o número de pessoas é menos necessário. E por isso que nós estamos vendo, em escala planetária, um genocídio, né? Porque são populações em que se permite nascer, se exige que nasçam, para que em seguida sejam submetidos a condições de morte logo ao nascer ou logo nos primeiros anos de vida. E aqui no Brasil o que nós estamos presenciando é o genocídio da juventude negra. Tudo aquilo que acontece de violação na nossa vida tem uma intencionalidade, tem uma estratégia do capital internacional na sua reorganização a nível internacional, principalmente nos bancos que querem mandar no mercado, na produção, na nossa previdência social e assim por diante. Segundo, que eles querem se apropriar para sair da crise dos nossos bens naturais de alta lucratividade. Aí nós podemos falar da energia, da Eletrobras, da Petrobras, entre outras empresas estatais e federais. O controle dos nossos territórios para ter o controle dos bens naturais e da produção, da comercialização e de todo o processo de circulação. Também um processo de maior exploração da força de trabalho dos trabalhadores. E se nós vamos falar dos trabalhadores, nós estamos falando das mulheres, que tem que trabalhar em casa, que tem que cuidar, que tem que fazer, que tem que ir para a rua, que tem que trabalhar, tem que fazer o artesanato e assim por diante. Também a retirada dos direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. É isso que nós estamos vivendo. E todo um processo de privatização e entrega do nosso patrimônio histórico construído pelas mãos da classe trabalhadora. O que eu queria deixar registrado aqui enquanto Defensoria Pública, porque só existe um caminho mesmo. É essa organização, é esse trabalho de base, é vocês tomarem a frente para colher os dados de vocês, para falar por vocês. E a gente tem que falar, porque se a gente não falar, eles vão contar a nossa história. Quando você vai pensar o atingido e atingida, qualquer violação de direito dessas populações, elas aumentam as desigualdades sociais, porque já são populações marcadas pelas desigualdades sociais da nossa sociedade. E quando você vai olhar a situação da mulher, é pior ainda. Então a gente está falando aqui da mulher atingida, geralmente de área rural, em que a desigualdade ela é superpotencializada na questão da violação dos seus próprios direitos. Ou seja, a sua voz, quando ela é escutada, ela não é dita pela mulher, porque ela não consegue participar nas mesmas condições que o homem desses espaços de deliberação e de discussão, né? Alteração, a quebra dos laços familiares, alteração drástica no modo de subsistência, a perda da segurança alimentar, a questão do assédio moral pelas construtoras, do aumento da violência sexual, da violência de gênero, ou seja, a mercantilização do corpo feminino nas questões quando a mineradora, né, quando as construtoras elas vão construir as barragens, né, o que acontece? Comecemos a dar ouvidos a essas mulheres, a essas crianças, a essas adolescentes. Primeiro ponto, o padrão cultural vai agudizar o problema com os canteiros de obra. Segundo, que é muito também importante, tornar a jovem, aquela jovem que a gente tem acesso pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a partir dos 14 anos, a informá-la para que ela se torne uma protagonista. O Estado não vai atuar nessa defesa. Só quando o problema estiver instalado. Que ela se tornar uma estatística, aí vai entrar Conselho Tutelar. Quando tiver, vai entrar a Delegacia da Mulher. Isso não nos interessa, o problema já aconteceu. E como mostrou a estatística, repetidas vezes. Então, o segundo ponto é empoderar essas crianças, essas mulheres, para que sejam protagonistas da sua própria história, principalmente da sua autonomia sexual, da sua escolha, da sua vida, da sua energia. Como dizia Freud, a única tese ainda não contestada. O reprimido retorna. Portanto, vamos jogar no cérebro. Energia
naquilo que nós temos de bom também, que é a nossa condição de feminilidade, a nossa condição de energia sexual. Ela é importante, ela tem que ser assumida e não negada, e respeitada. E por fim, criar medidas para que as negociações sejam feitas antes do canteiro de obra ser instalado. Então eu parabenizo, eu acho que esse Seminário Nacional das Mulheres do MAB está trazendo uma contribuição muito grande para que o movimento social se posicione, trace estratégias e faça cumprir o seu papel na defesa da vida, assim como elas estão chamando esse seminário.